Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Na Verdade. E hoje a gente vai tratar de um tema tão especial e tão importante que vai fazer a gente amar ainda mais a nossa igreja, eu tenho certeza disso, porque a gente vai falar sobre a liturgia, a história da liturgia. A gente tem que saber o que? A nossa igreja, quantos anos ela tem? Mais de 2000 anos, né? E a liturgia, ela está presente desde os primórdios. Então a gente vai conhecer como que foi a evolução, né? A construção da liturgia e ver que tem uma continuidade na nossa tradição. Como será que era celebrada a liturgia lá no início, nos primeiros cristãos, na época apostólica, né? A gente vai descobrir tudo isso nesse programa. E a gente tem, então, presente aqui, né, para desenvolver um pouquinho esse tema, o professor Michel. Professor, boa noite. Boa noite. E a Vivi, né, Vivi? Oi, Isa, boa noite, professor. Boa noite, muito Vivi. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E antes da gente entrar, né, no tema e falando sobre a história da liturgia, eu quero apresentar um pouquinho o professor Michel Pagiosi Silva. Ele é historiador e professor de História, membro da Academia Católica de Historiadores, pós-graduando na área de educação, autor da série de livros Entrarei no Altar de Deus, então vocês já entenderam por que ele é nosso convidado especial, né? E cavaleiro provincial para a Milícia de Santa Maria, Cavaleiros de Nossa Senhora no Brasil. Professor, antes da gente falar do tema, eu fiquei curiosa aqui com esse da Milícia de Santa Maria. Explica pra gente o que é. A Milícia de Santa Maria é um grupo que nasce na França, no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, porque lá as marcas da guerra são muito mais fortes do que, por exemplo, aqui no Brasil. E nosso fundador, Dom Gerard Lafon, era um jovem que viu o mundo ser destruído naquela época. Então, foi um negócio terrível. E ele, então, resolveu que o ideal para se refazer uma civilização cristã seria retomar os valores da cavalaria da Idade Média. E aí, então, nós temos um tripé, não é? Nós somos de direito pontifício, em direito diocesano, nascemos na região de Chartres, na França, nós fomos erigidos lá em 1964, na noite de Natal, e aí nós temos um tripé da nossa espiritualidade. A primeira delas é cavaleiresca a partir de São Bernardo de Claraval. Então nós não estamos falando da cavalaria de honra, é cavalaria de combate. Então o combate hoje é ideológico. Então nós vamos lutar contra ideias, não é? Vamos defender a vida, defender a igreja, defender a verdade, não é? Então essa é a nossa área de combate. Então a verdadeira cavalaria. Num segundo momento, também nós temos uma regra muito próxima da regra de São Bento, inclusive porque nosso fundador depois foi e se tornou abade no mosteiro de São Paulo de Visques, também no norte da França. Foi cavaleiro, depois se tornou monge. Né? Então todos nós somos leigos, somos casados. Não é? E o terceiro e mais marcante de todos os pontos é que todos os membros são consagrados a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Não é? Então essa é a nossa espiritualidade. Nós chegamos aqui no Brasil em 2012, então estamos caminhando. Eu fui o primeiro cavaleiro armado, eu tive que ir à França para ser armado em Chartres, no Brasil. Então, o primeiro cavaleiro brasileiro a ser armado. Existe uma cerimônia lá. Existe uma cerimônia de armação que é baseada, inclusive, no antigo ritual que os cavaleiros usavam no século X, no século XI, que se manteve nos livros litúrgicos, não é? E aí, agora aqui no Brasil, nós temos um grupo de mais ou menos 30 pessoas, é um grupo bastante grande, não é? Até para quando falamos em relação à milícia de Santa Maria no mundo, e estamos caminhando porque nós já temos pró-cavaleiros. Então, se Deus quiser, já teremos aí, daqui para frente, alguns cavaleiros armados aqui no Brasil. Estamos aí rezando para isso. Que interessante, eu nunca tinha ouvido falar, olha só que riqueza. Porque é um grupo pequeno, né? Pequeno. Então, devagarzinho, nós estamos caminhando desde 2012 apenas aqui no Brasil, então é bastante recente. Né? E só homens, não tem a linha também. de Santa Joana d'Arc. A mulher que deseja participar, ela fica no status do homem. Então, assim, nós temos, é muito simplificado, né, a nossa estrutura, como nos mosteiros. Então, são os noviços, que nós chamamos de freire de armas, são 2 anos. Depois se faz um voto, né, que é o voto de conversão dos costumes, o mesmo dos beneditinos, e você se torna, então, um membro maior. E depois de 3 anos como membro maior, então você pode ser armado cavaleiro. A mulher ou a filha de cada um desses 3 graus pode também ser recebida. Então, por exemplo, a minha esposa, ela é professa, então ela é junto comigo, está no mesmo grau do que eu também. E a mulher, ela tem um papel também muito importante de unir as famílias e de criar verdadeiros
fazer de nossa casa um lar católico, de criar os nossos filhos dentro daquilo que pede a igreja, né? Então acho que esse papel da mulher é muito importante para nós também. Que lindo, que né? lindo, Nossa, lindo. Só que a gente tem que voltar no tema, senão a gente já faz um programa. A gente pode voltar a um outro programa aqui, eu acho que já tem uma pauta bem interessante aí junto com a sua esposa para tratar disso, que vai ser bem interessante. Com certeza, até essa questão do tripé que ele disse, né? Essa questão que hoje a batalha ideológica é cultural. A gente pode até falar um pouco de guerra cultural, né? E aprofundar. Porque é uma batalha muito difícil. Muito difícil e que é do nosso tempo, né? Não tem como a gente fugir dela. Não, e isso é muito importante em relação ao anacronismo. Os Cavaleiros de Santa Maria não são anacrônicos. Então nós estamos lutando no século XXI. A nossa batalha não é libertar Jerusalém. É primeiro libertar Jerusalém do nosso coração de sermos santos. E o segundo, de libertar o mundo, de santificar o mundo, de criar uma verdadeira cristandade no mundo, que é isso que nos importa. Professor, eu acho que a liturgia, ela tem um papel muito importante nessa nossa busca da nossa santidade, né? Nós perdemos muito e tudo que o senhor vai nos trazer hoje, eu acho que vai ajudar muito para que nós façamos esse resgate, até compreendendo melhor. O que é de fato liturgia, quando nós dizemos? Nós não estamos acostumados a entender o que é liturgia porque nós não entendemos a sociedade antiga. Na sociedade antiga, todos os cargos públicos eram cargos gratuitos. Então, geralmente, você tinha que ser muito rico para poder fazer parte dessa elite, que inclusive tinha que, por exemplo, 1 ou 2 ou 3 vezes por ano, dar grandes banquetes na cidade em relação ao culto dos mortos. Por exemplo, lá quando a gente fala da cidade antiga, não é, dos gregos ou mesmo dos romanos, muita coisa se manteve depois até a época do cristianismo. A igreja utiliza o termo liturgia, né, do grego leitorgias, não é, da ideia de serviço público. Não é? Então, assim, qual que é o serviço público da igreja? Então, é dar culto a Deus e, por meio do culto a Deus santificar os fiéis. Então, a liturgia é um instrumento que quis Nosso Senhor para atualizar o seu sacrifício no tempo. Então, foi o que você falou, que é exatamente isso. A grande questão que nós temos é a liturgia é fonte de santificação. Então a nossa regra dos cavaleiros mesmo diz que era muito comum que os cavaleiros assistissem missa todos os dias. Não é? Por quê? Porque é lá na missa que nós vamos ter um encontro pessoal com o Nosso Senhor. E a liturgia vai se desenvolver em torno disso, né? Como todos os sacramentos, eles acabam, de certa forma, sendo instrumentos deixados e queridos por Nosso Senhor para a nossa santificação. Então a liturgia é esse conjunto de ritos que constituem o culto público que a igreja dá a Deus. Então a primeira finalidade, digamos, da liturgia, a finalidade mais importante dela é dar culto a Deus. Dar culto a Deus. A nossa santificação acontece não como acidental. Então ela não é algo acidental. Ela vai acontecer pela liturgia. Mas a primeira função da liturgia é o culto a Deus. Então nós damos culto a Deus e dentro do culto a Deus nós temos toda a questão de que o culto é um culto de adoração, é um culto de ação de graças, é um culto de pedido, né? Nós vamos pedir a Deus, também a missa tem essa finalidade, e também tem uma questão de que a missa, que entre outras coisas, como o culto público da igreja, que segura a ira de Deus. Então nós temos isso também, que é a quarta grande finalidade, que é a questão de que, olha, é pela cruz que Deus não nos destrói. Não é pela Santa Missa. Dizia São Francisco de Sales que o mundo pode sobreviver sem o sol, mas não sem a Santa Missa. Nossa, é muito profundo isso. Ainda mais em tempos de pandemia, né? A gente fica com o coração bem apertado escutando uma frase dessa de São Francisco de Sales, né? Da importância do sacrifício da missa. Exato. Como que Cristo nos deixou a liturgia? Porque ele não deixou nada escrito. Não deixou nada escrito. Como que foi acontecendo esse desenvolvimento? A última ceia acontece já como algo novo, porque a ceia que deveria ser feita deveria ser na sexta. Nosso Senhor antecipa para a quinta, então para a quinta à noite. E no que ele antecipa para a quinta à noite, ele insere 2 ritos que não existiam dentro do rito judaico da ceia pascal, que é uma consagração do pão, onde ele disse, isto é o meu corpo, e uma consagração do vinho, onde ele disse, isto é o meu sangue. Dentro desses 2 momentos, né, ao longo distinto da ceia,
os discípulos perceberam claramente que Nosso Senhor os chamou para a ceia para aquilo, que é uma antecipação da cruz. Então, os discípulos sabiam de uma forma muito clara que Nosso Senhor, lá naquele momento, não estava dizendo isso se parece comigo, isso é uma alegoria de mim. Ele estava dizendo, isso sou eu, este é o meu corpo. Então, quando Nosso Senhor, na Quinta-feira Santa, institui a Eucaristia e o sacerdócio, porque ele faz isso na Quinta-feira Santa, ele institui as bases do culto católico. Também é importante a gente pensar que nós temos aí 40 dias que Nosso Senhor, por exemplo, esteve com os apóstolos entre a ressurreição e a ascensão. Os autores tradicionais, eles costumam dizer que Nosso Senhor ensinou os discípulos a celebrar a missa nesse período. Então ele fez aí porque não havia seminários, não é? Então Nosso Senhor foi quem acabou ensinando os discípulos, claro, muito em linhas gerais, a celebrar a Santa Missa. Por quê? Porque a gente pode enxergar que o começo da Santa Missa é o que acontecia nas sinagogas. Então o que você tem? A pregação da palavra de Deus. Então, vai girar em todos os ritos litúrgicos. Nós vamos girar a primeira parte da Santa Missa numa parte catequética. Então, Nosso Senhor vai falar, não é? E do outro lado, nós vemos a atualização daquele sacrifício que era feito no templo e que perde o sentido quando Nosso Senhor se oferece como Salvador para todos nós, que é a atualização do sacrifício da cruz na segunda metade da missa, onde se tem então a consagração do pão e do vinho. São Roberto Bellarmino diz, isso no século XVI, e eu falo assim como um historiador porque eu não vou duvidar de São Roberto Bellarmino, que a oração eucarística número 1, que é aquela oração que o padre faz para a consagração, né, então no rito romano, as orações centrais foram compostas pelos apóstolos. Então nós temos aí... São Bellarmino fala isso? São Roberto Bellarmino fala isso. É algo que, assim, nós não temos como provar. Também por quê? Porque até mais ou menos os 3 primeiros séculos de história da Igreja, você era condenado por usar o nome de cristão. Então, se você dizia, eu sou cristão, quando havia perseguição, você ia ser jogado para as feras ou qualquer coisa do gênero. E os livros litúrgicos, se existiam, não nos chegaram. Então, nós não temos livros litúrgicos, nós não temos missais que vieram dessa época. Porém, nós temos que pensar uma outra coisa, que é aquilo, nós não entendemos como era aquela sociedade. Então, por exemplo, aquela sociedade era uma sociedade predominantemente oral. Os gregos, quando eles chegavam com uns 14, 15 anos, eles sabiam a Ilíada e a Odisseia de cor. De cor, é impressionante. Isso não entra na minha cabeça, como é que conseguia, gente? De cor. Platão mesmo diz que, por exemplo, deve-se usar esses exemplos, mas você tirando aquilo que é ruim. Não é? Então, Platão ele fazia uma censura, não é, de certa forma, nas obras clássicas. Mas era uma cultura, porque, por exemplo, também não havia o silêncio. Então as pessoas não liam silenciosamente, isso não existia. Então se a gente assiste um filme e vê alguém lendo uma carta com os olhos, isso não existe. Naquela época isso não existia na antiguidade. Então, como era uma cultura oral, se passava de um para o outro, não é? Então, inclusive a própria questão das fórmulas e tudo mais. Então, por exemplo, não são nos evangelhos que nós vamos encontrar a primeira narrativa da Santa Ceia, mas na carta de São Paulo. Então aí onde São Paulo vai dizer, eu vos dei aquilo que me foi transmitido. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou um pão em suas mãos. Ele aprendeu de alguém, né? Isso fica claro, né? Exatamente. E nesse primeiro momento, o que nós vemos nessa época apostólica? Possivelmente o culto era simples, né, no sentido de que você deveria pensar na consagração do pão e do vinho como centro, a distribuição da comunhão e, antes disso, uma pregação da palavra. Então, às vezes, o próprio São Paulo diz que às vezes a pregação da palavra se estendia durante muito tempo e depois havia também, nos primeiros momentos, uma refeição fraterna depois do que seria a Santa Missa. Que até algum momento ali no Novo Testamento ela acaba sendo censurada, né? Vem para cá para comer e beber. Vocês não têm comida em casa? Não é? Então, São Paulo pergunta, vocês têm que vir aqui para comer? Então, as coisas não são assim. Mas é porque
estava se desenvolvendo, né? Então a liturgia se desenvolvia. E aqui é muito importante a gente pensar nisso. O Papa Bento XVI, ele prefaciou um livro pouco tempo antes de ser Papa, né? Ele era cardeal ainda, que falava sobre a hermenêutica da continuidade. A hermenêutica da continuidade é que, dentro da liturgia, o que nós temos é crescimento. Nós não pode haver ruptura. Então, aquilo que era sagrado para os fiéis deve continuar sagrado ainda hoje, aquilo que veio do passado, né? Então, é o peso da tradição que nos foi legado. Então, isso é muito importante. E para os apóstolos, isso é muito claro, porque os apóstolos e seus sucessores, eles escutaram tudo de modo oral, os livros não existiam, até o momento que lá em 313 você tem Constantino permitindo o culto público da igreja. Nesse momento, nós podemos dizer que é a época das celebrações das basílicas. Então, a basílica era um prédio público dos romanos, característico por ser uma espécie de shopping center, como a gente pensaria hoje, e com 3 naves. Então, você tem uma nave central, no meio aí você teria as colunas, mais 2 naves do lado, e um altar sendo colocado já afastado da nave, né, no fundo da nave, sempre a igreja voltada para o Oriente, né? Então a igreja ela está voltada para o Oriente. O Vaticano continua voltado para o Oriente. Então assim, falam, mas na missa antiga o padre celebra de costas, mas no Vaticano nunca se celebrou de costas. Não, pelo contrário, porque o Papa está virado para o Oriente conforme ele está lá. E o que significa estar virada a igreja para o Oriente, professor? O Oriente tem 2 significados. Então, nós temos um Oriente verdadeiro, que é onde nasce o sol, que é o canto do Benedictus. Então, aquele canto de Zacarias, não é que ele, quando ele fala, o sol nascente que nos vem visitar, é o Cristo que nasce. E aí, o que nós temos que ver? O que é a Eucaristia, senão uma nova Belém? O próprio Deus que vem e se faz pão na nossa mesa. É o Senhor. É o seu corpo, sangue, alma e divindade. É o Senhor. Então, você tem, num primeiro momento, as igrejas orientadas. Só que quando você não consegue orientar, o que você faz? Você orienta pela cruz. Então, você pode colocar o altar junto à parede e a cruz significando um oriente místico ao Cristo que vem nos visitar. Não é? Então, isso é muito importante. A época das basílicas, não é, que a gente pode dizer que seria aí mais ou menos até o meio da Idade Média, então a gente está falando aí de mais ou menos 500 anos, né? A gente fala mais ou menos do século IV até o século X, XI, é um período onde nós vamos ver o desenvolvimento das liturgias. Porque são vários ritos, então se a liturgia é o culto público dado a Deus, os ritos eles vão adquirir as características locais. Então, por exemplo, os gregos, eles são famosos, por exemplo, no Império Bizantino, por serem extremamente minuciosos. Então, professor, deixa eu só fazer um parênteses rápido antes da gente continuar, só para ficar bem claro na nossa cabeça. Assim, então, a liturgia, ela é o ato público, assim, o que a gente faz para Deus, né? Exato. Isso. O rito é o jeito que isso é feito. Exatamente. Então, e é importante que a gente separe, não é? Porque, assim, quando nós falamos de rito, não existe apenas um rito. É que nós conhecemos, de maneira geral, o rito romano. Mas existe, por exemplo, um rito bizantino, um rito caldeu, ou, por exemplo, um rito característico do Egito. Então, todos, e onde eles se desenvolvem? Em torno das grandes sés apostólicas. Então, nós tínhamos ali algumas igrejas principais, da qual de longe Roma era a principal. Desenvolveu-se em Roma um rito, que era o rito da cidade de Roma, inicialmente, que depois ele vai acabar se expandindo, né? Então nós vamos ver o que acontece, mas também há ritos, por exemplo, bizantinos, né? Então um rito que é o rito de Constantinopla, que hoje é na atual Turquia, que era o principal império cristão até mais ou menos o século XI, o século XII. O rito bizantino, ele tem a característica de ser muito longo, não é? Então muito longo, e ser marcado, por exemplo, por sempre a oração cantada, as incensações, coisas que para nós acabam sendo consideradas de solenização. Então, de tornar algo mais solene, nós só temos isso nas missas solenes, Sim. não é? De certa forma. O rito romano, ele vai devagar, não é? Se desenvolvendo da forma com que nós o conhecemos, junto, especialmente da cidade de Roma, mas nós temos aí talvez o grande primeiro momento de expansão, não é, do rito romano
seja quando, lá pelo ano, no fim do século VIII, comecinho do século IX, com Carlos Magno. Carlos Magno, imperador do Ocidente, primeiro imperador do Ocidente, ele foi considerado, então, aí, o primogênito, né, o principal filho da igreja, né, junto com a França, o que faz a gente pensar muito de como a França está hoje, a filha primogênita da igreja está vivendo uma situação calamitosa. Então, assistimos agora a Catedral de Nantes, não é? Foi um incêndio claramente criminoso. Não é? E Carlos Magno pede o quê? Olha, primeiro, aqui nós já temos livros litúrgicos, então, possivelmente o primeiro papa que codificou o ritual da Santa Missa foi São Gregório Magno, isso no século VI. Então ele foi um papa que disse, a liturgia dos papas, a liturgia de Roma é assim. Então ela é composta de um ato penitencial, eu canto Glória, o Glória não era todo mundo que podia cantar, era só o papa que podia cantar um Glória. Depois nós temos uma oração, depois nós temos as leituras, uma homilia. Isso século VI, mais ou menos. Século VI. E isso já é o esqueletão da missa que nós temos hoje, exatamente, então. Exatamente. Então é por isso que nós falamos. Nós não podemos pensar, por exemplo, que chegamos no Concílio Vaticano II, apareceu uma nova igreja ou uma nova missa. Nós somos frutos de 2000 anos de história. Né? Então acho que isso é o mais importante. E foram aparecendo, então, nesse meio tempo, vários ritos. Para quem, eu só vou relembrar as pessoas, né, que nos acompanham, que a gente já tem um programa falando dessa riqueza da igreja, né? A gente tratou só sobre os ritos orientais em um programa. Então, volta lá no nosso site, www.rs21.com.br/naverdade, e lá você encontra, foi com o diácono Eric, né? Foi ótimo o programa. E aí, professora, eu só fiz esse parênteses para a gente entender um pouquinho, então, que o rito é o jeito que a gente pode fazer a liturgia. Sim. E existem vários, mas o senhor dizia, né, que desde quando Constantino, né, pôde fazer, assim, agora já pode fazer publicamente o rito sem ninguém morrer, até mais ou menos século XI, né? Isso, a liturgia foi se formando. Isso, daí o senhor estava explicando isso pra gente. E com Carlos Magno, como já havia livros, que são os pais dos nossos missais, se pediram que os monges codificassem copiassem esses livros e que eles fossem enviados para os mosteiros. E aí o que nós vemos num primeiro momento é o rito de Roma, que tem algumas poucas modificações, especialmente as orações que o sacerdote faz em silêncio, ou a grande presença de velas, que era muito característico da região da França, né, de um rito que não existe mais, chamado rito galicano, não é, que é uma coisa que acabou se fundindo com o rito romano em muitos momentos. E Carlos Magno pede, então, que se codifique esses livros, ele compra esses missais de Roma e ele expande pelo Império. Então, a gente já tem aí, mais ou menos, no século IX, uma liturgia mais ou menos adaptada, não é como nós conhecemos depois, no esplendor, seja da Idade Média, seja depois no período do Renascimento. O que era muito comum, inclusive, nessa época? Nesse primeiro momento da liturgia, as pessoas estavam envolvidas diretamente com a liturgia. Então, por exemplo, o padre, quando ele ia celebrar a missa dominical, ele, alguns dias antes, ou vários dias antes, encontrava os meninos que estavam pela região, faziam um coro, e os meninos ensaiavam o coro e cantavam, e era algo assim. E havia uma participação popular muito grande, porque você tem... Se as primeiras liturgias, a liturgia dos apóstolos, foi celebrada em grego, como o grego do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a liturgia devagar ela vai tomando a nossa cara. Então, por exemplo, no Ocidente, ela não vai se manter em grego, ela vai se passar para o latim, que depois o latim vai dar origem a todas as nossas línguas modernas, né? Então as nossas línguas neolatinas. Do outro lado, o Império Bizantino vai, por exemplo, manter a liturgia em grego. Então a liturgia ainda vai ser cantada em grego, ainda que depois haja na liturgia oriental uma maior possibilidade do vernáculo, do uso da língua comum, na liturgia muito mais cedo até do que nós ocidentais.
Então, o povo, inclusive, ajudava. Então, o povo, no momento das ofertas, levava o pão, levava o vinho. Então, eles entregavam, não é isso, para o sacerdote. Isso seria consagrado, então, e depois distribuído, não é, para as pessoas que estavam ali. E, às vezes, até a própria questão de que levavam bens para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse se manter. Então, o gesto que hoje o sacerdote faz de lavar as mãos é um gesto que no século IX era um gesto prático, porque ele recebia trigo, porque ele recebia ovos. Então, como ele recebia, ele tinha que lavar as mãos antes de realizar o ato do sacrifício. Então, era algo bastante característico. A música se desenvolve junto também nesse período. Só que você tem muita criatividade. Então, cada cidade, até a gente poderia dizer assim, tinha algo específico que não era do rito romano. Então, assim, o rito romano, ele era como se fosse um esqueleto, mas havia muitas particularidades. Essas particularidades eram, às vezes, condenadas pela igreja, porque se pensa, por exemplo, que, às vezes, uma pessoa, os bons católicos daquela época sabiam o nome do Papa. Porque nós estamos no interior de um lugar da Europa que você demora meses para receber a notícia. Então, os bons padres tinham na sua sacristia escrito o nome do seu bispo. Não é? Então, assim, mas às vezes, até mesmo dentro da diocese, isso era um problema, nessa questão da comunicação. Mas e vai se, por exemplo, desenvolver nesse período o rito bracarense, que é o rito da cidade de Braga. Braga foi um dos poucos ritos que se mantiveram, que é uma variação do rito romano. Né? Então acabou sendo uma variação do rito romano. É um dos poucos que acabaram sobrevivendo. Tem ainda o rito milanês, não é, que se celebra, e o rito lionês na cidade de Lyon, na França. São variações do rito romano. São variações do rito romano. Todos eles fazem parte da mesma família, então nós podemos falar que é uma família ritual. O rito pode ser uma forma de falar. Então, os gregos falam de uma forma, os latinos falam de outra, mas todos têm o mesmo objetivo, né? Todos, então, vão falar de Nosso Senhor, vão falar com o Nosso Senhor. Né? Então, o fundo, o final, o objetivo é o mesmo. É o mesmo. Mesmo. E a variedade de formas para se chegar nesse objetivo. Isso que é lindo na igreja, né? Então, a gente só vai fazer um intervalinho rapidinho e no próximo bloco a gente vai continuar descobrindo aí a riqueza da história da liturgia da igreja. Fica com a gente, até daqui a pouquinho.